Comprecar.com.br, o melhor classificado de automóveis da nossa região. Milhares de carros, motos e caminhões, todos anunciados com fotos. Acesse agora comprecar.com.br. Classificados de automóveis é Comprecar. Bora para mais um vídeo de opinião comigo, Jorge Augusto, aqui no YouTube do Comprecar TV. E como vocês já sabem, pessoal, esse vídeo aqui não é necessariamente um vídeo de avaliação. É aquele vídeo onde eu faço a minha colocação pessoal em relação ao modelo. E vocês também já sabem que os carros que a gente coloca nesse vídeo já passaram algumas vezes pelo canal. E é justamente o caso aqui do Honda Civic. Só que esse aqui, pessoal, é a versão topo de linha, a versão Touring, que tem justamente um motor 1,5 litros turbo. E esse carro, pessoal, já teve vários comparativos aí no canal, né? A gente fez um comparativo muito legal sobre custo de propriedade, comparando ele com o principal rival dele aí, o Toyota Corolla. Também fizemos um outro comparativo aí com um teste dinâmico, comparando o Honda Civic com o Volkswagen Jetta, ainda quando o Volkswagen Jetta estava aí na grade de produtos do mercado brasileiro, além de avaliações individuais. Agora chegou a vez de eu dar a minha opinião aqui sobre o modelo. Lembrando que esse carro aqui já é o modelo 2021 e olha, tenho muita coisa legal para falar com vocês sobre esse carro. E já adianto para vocês logo aqui no comecinho do vídeo que esse é o tipo de carro que a gente tem muitos elogios e poucas críticas. Eu já vou começar falando aqui da frente do carro, por quê? Tem gente que não gosta desse visual do Civic, acha muito arrojado. Tanto é assim que a gente sabe que tem uma nova geração que deve chegar aí no mercado brasileiro em algum momento, que foi suavizado esse visual. De toda forma, eu particularmente gosto desse visual. E especificamente aqui na versão Touring, eu já vou destacar para vocês uma crítica que às vezes eu faço à maioria dos outros carros, né? A Honda aqui caprichou e caprichou muito, porque tudo aí na frente é LED, mas tudo mesmo. Então a gente tem aí farol alto, farol baixo, luz de rodagem diurna, assinatura de lanterna, luz de pisca e até mesmo farol auxiliar embaixo é LED. Então isso faz um conjunto muito bonito e mais do que isso, extremamente eficiente à noite. Como eu já falei várias vezes, o sistema de LED ele é muito mais eficiente, porque o LED dura mais, gasta menos energia e o tom de luz dele é mais próximo da luz do dia, portanto cansa menos o motorista. Mas eu quero chamar a atenção para vocês de uma solução que a gente vê muito nos carros norte-americanos, mas aqui no Brasil a gente não vê tanto. Tá vendo aqui do lado essa luz? É uma espécie de luz de lanterna, porém ela é uma luz lateral. É como se ela fosse um DRL. Claro, não é, porque ela é bem mais fraca que o DRL e a função dela é ficar aqui do lado. Mas ela tem a função de ser uma luz de posição. Então, quando nós temos os faróis do carro ligado, com essa lâmpada acesa, ela ajuda a sinalizar a chegada do veículo para o veículo que está trafegando, por exemplo, na pista ao seu lado, mas não necessariamente muito longe. Então assim, os faróis ali não fazem tanta diferença se o veículo estiver próximo. Entretanto, essa luz aqui ajuda a sinalizar. Isso aqui acaba prevenindo também acidentes. E a gente não pode esquecer, pessoal, que esse carro também tem ali no espelho lateral o repetidor de seta incorporado, também iluminado em LED. Então são elementos importantes de segurança que muita gente pode não dar muita atenção, mas isso pode fazer diferença, principalmente naquele momento que às vezes você tem um motorista mais distraído e uma luz pode chamar a atenção dele. Uma das coisas mais legais dessa versão é justamente a motorização. Porque diferente das outras versões do Civic, que vem aí com motor 2.0 flex aspirado, que até é relativamente sem graça em matéria de desempenho, aqui, pessoal, nós temos um motor 1,5 litro turbo com injeção direta. E esse motor tem várias tecnologias legais. Para começar, duplo comando com variação tanto na admissão quanto no escape, os comandos acionados por corrente, que a gente sabe que dá melhor durabilidade. E olha só, os números desse motor, pessoal, aqui no Civic, ele tem uma potência máxima de 173 cavalos, atingida aí a 5.500 rotações por minuto. O torque máximo até que não impressiona tanto, é de 22,4 kgfm, mas ele é entregue já a partir de 1.700 rotações por minuto, que é um torque baixo. Se a gente comparar esse motor, por exemplo, com o motor
250 TSI da Volkswagen, que é um motor 1,4 litro, a gente vê que lá são 150 cavalos, entretanto, o torque é de 25,5 kgfm. E se a gente comparar esse motor aqui, por exemplo, com o THP da Peugeot Citroën, que é um motor 1,6 litros, que lá eles têm 173 cavalos, aí a potência fica bastante próxima, só que o torque lá é 24,5. Então é bem verdade que o motor da Honda não tem assim um torque tão expressivo, mas a gente tem que olhar sempre para o conjunto. E aqui esse motor está associado a uma transmissão continuamente variável. Entretanto, pessoal, essa transmissão continuamente variável, ela simula a marcha. Então isso é um detalhe que é importante porque muda a forma que o carro acelera e deixa a coisa mais gostosa. Então ele simula 7 marchas. Esse conjunto eu vou dizer para vocês que, apesar dos números não serem tão interessantes, eles na prática são. Inclusive, quando a gente fez aí o comparativo do Civic Touring com o Jetta 250 TSI, a gente teve várias surpresas na pista. E uma delas foi justamente a aceleração, porque o Civic conseguiu ir melhor na prova de aceleração. O que mostra que, apesar do torque nominal não ser tão interessante, esse motor conversa muito bem com a transmissão continuamente variável e que o melhor, quando você dá o pé lá embaixo, não fica aquela aceleração infinita porque ele faz a simulação de marcha. Então eu posso dizer para vocês que o ponto alto desse carro é esse motor, que ao mesmo tempo que ele consegue ser econômico, ele também entrega um desempenho bem honesto. Mas antes de alguém criticar aqui o motor da Honda, não vamos esquecer que a marca usa este mesmo motor em vários outros modelos, inclusive aqui no mercado brasileiro. Então, além do Civic Touring, a gente tem esse motor com a mesma configuração de potência e torque no HR-V Touring, e lá ele também tem um bom desempenho. E olha só, o Honda CR-V, que seria o irmão maior do HR-V, também utiliza esse motor, porém ali ele ganha um pouquinho mais de potência, ele vai para 190 cavalos e o torque máximo sobe para 24,5 kgfm. E olha, tem mais outro modelo que usa esse motor aqui, que seria o Civic SI, aí sim, a versão mais esportiva do Civic. E nesse caso, o motor vai com uma transmissão manual de 6 marchas e a potência sobe, vai para 208 cavalos e 26,5 kgfm. Portanto, a gente consegue ver que temos aqui um motor com vários tipos de configuração. Evidentemente, ter esses 26,5 kgfm do Civic SI, por exemplo, no Touring, ficaria muito legal. Agora, cá entre nós, nada que às vezes uma reprogramação não consiga fazer de repente nesse carro aqui. Eu posso garantir para vocês que o desempenho desse carro é legal, não é um super desempenho, mas ele vai muito bem. Agora, tem um outro ponto que aí ele é imbatível quando a gente compara com os outros modelos puramente a combustão, que é na questão de eficiência, consumo de combustível. O Civic, com este motor e com essa transmissão CVT, se dirigido de forma moderada, ele é extremamente eficiente. Pessoal, eu fiz um teste assim meio que informal, andando na estrada aí a 100 km por hora, uma viagem de aproximadamente 80 km. Acreditem se quiser, eu consegui uma média próxima de 20 km por litro. Ok, é uma condição ideal? É uma condição ideal, mas 20 km por litro, e isso é uma média real para esse carro nessas condições. Pensando num uso normalmente aí no dia a dia, na estrada, você consegue falar em números na ordem aí de 14, 15 até 16 km por litro. O que mostra que quando você precisa, você tem um bom desempenho. Mas se você quiser economizar, eu digo para vocês, tirando aí um modelo híbrido, que no caso seria o Toyota Corolla, o Civic certamente está entre os mais eficientes do mercado brasileiro, na categoria dele e até mesmo comparando com outras categorias. Aqui pelo lado pessoal, a gente tem várias coisas aí para poder falar do Honda Civic, mas eu vou destacar aqui essa versão que é a Touring, a topo de linha, é a única que traz aí a opção do teto solar, muita gente gosta. Eu particularmente não faço muita questão desse equipamento, mas ele está presente aí nessa versão topo de linha. Outra coisa legal do Honda Civic é que ele é um sedã, como a gente sabe, um sedã médio. Entretanto, quando a gente compara com os outros sedãs que a gente tem aí no mercado brasileiro, ou tinha, somente o Civic tem essa traseira aqui mais
inclinada, né, que lembra um automóvel coupé. Obviamente nós não estamos falando de um coupé, mas que ele tem esse design diferente aí, esse é um mérito do Civic, né, porque ele é diferente dos outros. E isso certamente dá um ar de mais esportividade no modelo. Então quem valoriza essa questão do design encontra aqui no Civic um carro que não tem essa coisa aí de visual de tiozão, que geralmente é o que acaba acontecendo aí com os outros sedãs médios que a gente tem hoje, são poucos, e que a gente já teve aí no mercado brasileiro. Falando de suspensão, esse é outro ponto que o Civic leva a mérito, né? Aqui na frente, pessoal, ele tem uma suspensão independente, né, do tipo McPherson com coxins hidráulicos. Agora, o diferencial é a suspensão traseira dele. São poucos os carros no mercado brasileiro que oferecem uma suspensão totalmente independente do tipo Multilink. Inclusive a versão Touring, quando a gente compara com a versão XL, aqui na Touring a gente tem coxinha hidráulico. Na versão XL nós não temos esse sistema. Agora, vocês devem estar perguntando, mas quanta diferença faz a suspensão Multilink? E eu vou dizer para vocês, eu mesmo me surpreendi. Antes, lá no passado, quando eu olhava para o Civic, eu não conseguia ver assim tanto valor nessa suspensão. A gente sabe que é mais confortável, a gente sabe que é mais estável. Mas no dia que a gente colocou o Civic Touring junto com o Jetta 250 TSI no Aras Tuiuti na prova de slalom, a gente viu bastante diferença da dirigibilidade do Civic, que tem essa suspensão totalmente independente, para o Jetta, que na oportunidade usava suspensão semi-independente. Então eu digo para vocês que assim, isso muda muito a dirigibilidade do carro. Se tiver dúvida, confere lá no nosso vídeo. Mas outro detalhe interessante é que, quando a gente vê o Civic, novamente, em relação a todos os outros concorrentes que temos e que já tivemos no mercado, ele sempre teve uma suspensão um pouco mais firme. Eu diria uma das mais firmes de todas. E isso é muito agradável ou gostoso para quem gosta dessa tocada mais esportiva. E aqui é um ponto que eu quero ressaltar nesse carro. Porque diferente da maioria dos sedãs que exploram essa questão do conforto, a Honda aqui no Civic fez um ajuste de suspensão que faz mais sentido com o visual dele, que não só aqui no desenho coupé, mas até mesmo de lanterna e farol, nós temos um carro que tem essa proposta mais esportiva. Então, esse é um ponto que eu acho muito legal nesse carro. E olha, a gente não pode esquecer uma outra coisa também que é importante, porque freio a disco nas 4 rodas. Já falamos muito sobre isso, que o freio a disco não necessariamente ele freia mais, mas ele freia melhor por mais tempo. E outro ponto que eu também acho legal nesse carro é o fato da roda em liga leve já vir aí com esse tom escurecido. Tem gente que não gosta, mas isso é uma das coisas que particularmente eu acho que dá característica ao carro, né? Dá um visual próprio, uma identidade ao modelo. E nesse ponto, quando a gente fala de todo esse conjunto aqui no Civic, eu vou dizer para vocês, eu não tenho como fazer crítica a esse conjunto que a Honda fez. Tá muito bem acertado. Aqui, pessoal, eu quero destacar um recurso muito legal desse carro, mas que poderia ser melhorado pela Honda. A gente tem um sistema de chave por telecomando, então obviamente você consegue, por exemplo, trancar o carro, inclusive, ó, faz o rebatimento do espelho. Só que vocês estão vendo que o teto está aberto e os vidros também. Então aí, olha só, apertou uma vez e segurou, o que ele vai fazer? Fechar vidro e teto. Se você soltar o botão, ele vai parar onde estava. Entretanto, você quer continuar fechando? Aperta uma vez e segura, aí ele vai fazer o fechamento completo. Além do fechamento, você também tem a opção de abrir o vidro e teto pela chave. Isso é legal, porque ele abre também o teto. Aperta uma vez e segura, ele vai fazer a abertura. Se você soltar o botão, ele para no lugar onde você deixou. De toda forma, se segurar até o final, ele abre tudo. Agora, olha só, pessoal. O carro tem a chave presencial. Então, você tem o botãozinho aqui, que se você precisar e tiver com a chave do bolso, saiu do carro, você aperta esse botão, ele vai trancar aqui o carro, mas não sobe o vidro. Mesmo que você aperte o botão e segure, ele não sobe o vidro. A gente já viu outros carros que você tem esse recurso de subir o vidro. Aqui a única coisa que você consegue fazer nesse botão é trancar, ou para destrancar, põe a mão na maçaneta e ele faz o destrancamento. Então aqui é um recurso que a Honda já tem a função de abrir e fechar. Era só implementar a função aqui no botão também, né, pessoal? Bom, pessoal, aqui é aquela parte do vídeo que a gente já começa a fazer um pouco mais de crítica.
Vamos primeiro falar das coisas legais. Temos aqui sensores de estacionamento traseiro, são 4, que trabalham em conjunto lá com os sensores da frente e mais a câmera de ré. Inclusive, aqui no carro da Honda, como a gente já viu em vários outros, a câmera de ré tem vários modos de visão. Então, pela central multimídia, você consegue ter a visão normal, uma visão mais angulada, né, para você conseguir ver os cantos e aproximação de veículos, e também um modo de zoom para ver mais próximo do para-choque. Então, isso são as coisas legais. Agora, a crítica. Pessoal, lá na frente do carro, super caprichado, né? Um sistema completamente em LED. E aqui atrás, apenas a guia da lanterna em LED. Aí luz de freio, luz de pisca e luz de ré, tudo incandescente. E outra coisa, cadê a luz de neblina, né? Então a gente sabe que em situações difíceis de condução aí, na neblina, numa chuva muito forte, ter aquela luz vermelha mais forte acaba fazendo diferença. Então esse é um ponto que não dá para entender, né? Lá na frente tudo em LED e aqui esqueceram de colocar o LED. Então isso é uma outra questão que a Honda poderia pensar em melhorar aí na sua próxima geração do Civic. E o porta-malas, como é que é? Pois bem, você tem várias opções para abrir o compartimento. Tem botão ali na tampa, tem botão lá dentro do carro e tem botão aqui na chave de telecomando. Agora olha só, faltou aí uma mola que já fizesse a abertura, pelo menos um pouco mais da tampa, né, para facilitar, principalmente quando você vem com sacolas e outras coisas. Em matéria de espaço, não dá para reclamar, são 517 litros, o que é uma boa capacidade. Agora eu pergunto para vocês, cadê aqueles ganchinhos nas laterais para você conseguir prender as coisas, ou até mesmo aqueles compartimentos adicionais para você guardar de repente um vasilhame, alguma coisa que você tenha que carregar de pé? Não tem. Então é um compartimento muito pobre em matéria de recursos. Agora outra coisa que eu sempre critico nos carros da Honda, e aqui não vai ser diferente, é esse step fino aqui. Em especial porque caberia um pneu de outra medida aí. Vocês estão vendo aqui que todo o material aqui, o macaco, as ferramentas, estão apoiados aqui num isopor que tem este tamanho aqui. Ou seja, você poderia colocar aqui um step mais largo, ainda que não fosse um pneu exatamente da mesma medida do pneu de rodagem, mas seria um pneu decente para você usar no dia a dia. Porque aqui tem espaço para isso. Então não faz sentido nenhum a Honda enfiar esse step fino, sendo que tem espaço para colocar um pneu melhor e que não vai deixar o usuário numa situação difícil, principalmente numa situação de longa viagem, tendo que usar esse step fininho que é uma porcaria. E aqui atrás, como é que é? Bom, temos várias coisas para dizer. Já vou começar falando da posição que você senta. Esse desenho coupé do teto, ele faz com que você não tenha muito espaço aqui na parte alta, né? Então pessoas mais altas podem ter problema. Outro detalhe, aqui no Civic você tem a sensação de ficar mais para baixo. Isso é uma coisa que, quando a gente compara com qualquer outro sedã, fica bem nítido. Agora, os 2,70 de entre-eixos desse carro garante um espaço legal para as pernas. Vocês estão vendo até que o banco aqui tem um desenho para ele ir um pouquinho mais para frente. Então olha só, a gente tem um bom espaço aqui do joelho ao encosto. A movimentação de pés não é ruim, você tem uma boa movimentação de pés, mas a posição que você senta, eu vou dizer, não é exatamente a mais confortável. Vocês estão vendo aqui minha perna, olha só. Ela não encosta completamente no banco aqui. E mesmo que você coloque o pé mais para frente, ainda assim a perna não chega a apoiar totalmente aqui. Ou seja, não é a posição mais confortável. De toda forma, tem elogios aqui que nós não podemos deixar de fazer. Então, um banco com couro de muito boa qualidade, inclusive a gente vê aqui uma consistência legal do couro, né? Isso no banco, aqui também no banco onde você senta. E olha só, aqui na porta, esta parte toda aqui é o mesmo material do banco. Então você tem aqui o couro, aqui em cima você tem um soft touch e você tem aqui esses detalhes aqui em prata fosco, ou seja, temos um acabamento que sai um pouco da média. Um bom espaço para você guardar a porta, ó, tem porta-objeto aqui, inclusive aqui você consegue colocar lata e garrafa de pé. E olha, tem mais duas coisas interessantes aqui. Iluminação aqui no teto, alça de segurança aqui, inclusive com um ganchinho para você pendurar aqui um cabide. E o principal destaque, saída de ar-condicionado para o banco traseiro. Isso, pessoal, tem muito carro no mercado brasileiro que não tem. E você ainda tem de quebra aqui um descansa-braço com 2 porta-latas. Ou seja,
Ainda que você não sente na posição mais confortável, também não dá para criticar e dizer que é horrível sentar aqui atrás. Você só tem essa sensação de estar um pouco mais para baixo. Mas você tem espaço, tem bom acabamento e tem uma série de recursos aqui que você não encontra nem em concorrentes diretos e às vezes nem em carro de categoria superior. E como é que é aqui na frente? Pois bem, pessoal, a mesma sensação que você tem de sentar lá atrás e parecer que você está meio afundado, você tem aqui no Civic, tanto no motorista quanto no passageiro. Eu vou dizer para vocês que eu gosto dessa posição mais baixa para dirigir, mas eu, Jorge Augusto, não conheço nenhuma mulher que sentou aqui nesse carro e falou: nossa, que delícia de posição ao dirigir. Não estou dizendo que todas não gostam, estou dizendo que eu não conheço uma que tenha gostado. De toda forma, ele tem uma posição que lembra mais aqui um cockpit e você tem vários ajustes. O volante, por exemplo, você tem aqui a profundidade e você também tem a altura. O banco do motorista tem ajustes elétricos, então você tem aqui a altura do conjunto todo, inclinação do assento, distância do assento e inclinação do encosto, além do lombar, que você tem aqui o ajuste elétrico. Porém, esse lombar ele não sobe e desce, ele apenas vai para frente e vai para trás. A porta aqui, nós temos basicamente o mesmo acabamento que a gente vê atrás, com alguns detalhes que são um pouquinho mais bonitos, como ali é o friso da porta, que aí acaba tendo 2 tons. Mas segue a mesma loja de material suave ao toque, o couro em parte da porta e a parte de plástico embaixo, inclusive com um bom porta-objetos, que também serve ali para garrafa e lata e sobra espaço para mais coisas. De toda forma, o que a gente percebe aqui no Civic é que ele tem um desenho aqui que lembra mais um cockpit, né? Então um painel envolvente, a gente tem aqui este conjunto aqui no meio do banco, que é um pouco mais alto, e tudo isso dá uma sensação mais agradável para quem gosta dessa coisa da esportividade no carro. Então eu vou dizer que é um modelo que soma bastante pontos com o público masculino, eu mesmo gosto desse tipo de visual, mas a gente sabe que as mulheres acabam criticando um pouco esse tipo de posição de direção. Aqui eu quero chamar a atenção para um console aqui extremamente organizado da Honda. Para começar, a gente tem aqui o descansa-braço e olha, você consegue inclusive puxar e afastar ele. Se você precisar, dá também para levantar o descansa-braço. E aí é que a gente começa a ver as coisas legais. Olha o espaço que existe aqui. Temos aqui uma tomada USB de 1 ampere que só serve para carregamento. E você tem todo esse espaço para poder utilizar. Por quê? Esta peça, você pode desencaixar ela daqui e usar todo esse espaço para guardar coisas. E se você quiser este porta-copos, você tem como opção de colocar ele nesta posição, para ficar apenas um porta-copos e todo o espaço. Ou ainda, você pode pegar e colocar ele aqui como um segundo porta-copos. Ou seja, você vai montar a configuração que você achar mais interessante. E como vocês estão vendo aqui, não tem freio de mão manual. Nós temos o freio de mão elétrico. Tem a função brake hold e também tem aquela função Econ do câmbio. E tem mais coisas aqui. Isso daqui não é simplesmente uma bandejinha, é um carregador de celular por indução, que você pode ligar e desligar ele. Então você não precisa ficar com ele permanentemente ligado. Tem mais coisa, este console flutuante aqui. Então aqui nós temos tomadas adicionais onde você consegue conectar a USB e HDMI. E você também tem deste lado aqui uma tomada do padrão de 12 volts. E você consegue levar os cabos aqui para cima por meio de alguns grampinhos para o cabo não escorregar lá para baixo. Então se você tiver um celular que não é compatível com o carregador celular por indução, você consegue trazer o cabo aqui em cima. E aí você até vai precisar do cabo para fazer a integração Android Auto e Apple CarPlay, uma vez que essa central multimídia não tem integração sem fio. Isso aí é uma outra crítica que a gente vai falar da central. Mas de toda forma, em matéria de organização de console, eu vou dizer para vocês que o Civic, nessa categoria que ele está inserido, não tem nenhum carro com um console melhor do que esse. E a central multimídia aqui do Civic Touring, como é que é? Pois bem, eu vou dizer para vocês que é uma central relativamente completa, porque você tem várias coisas nelas. Inclusive a Honda fez algumas alterações recentes, porque ela voltou a colocar aqui botões físicos na central aqui do lado. Muito cliente reclamava que para fazer o uso da central com o carro em movimento era um pouco mais complicado o touchscreen. E isso realmente é verdade. Então ter o botão de atalho aqui para você, por exemplo, ir direto na função de GPS, na função do telefone, voltar rapidamente, ter o botão de volume giratório, ele acrescenta muito mais facilidade. Detalhe que aqui em cima nós temos um botãozinho aqui
que quando você usa ele, você tem aqui a função dia, noite e desligar a tela. Então ele fica aqui numa posição bastante discreta para você poder fazer aí essas configurações. Essa central, inclusive, pessoal, permite que você ajuste o sistema de ar-condicionado também pela central. Você tem aqui os botões físicos, mas caso você queira fazer ajustes mais precisos pela central, ela também permite. O que mostra que não tem como você substituir essa central. Então, a central vem com o carro e vai ter que morrer com o carro, porque não dá para você colocar outra, senão você vai perder essas funções e aí não vai funcionar o processo corretamente. Um detalhe legal aqui é que ela tem GPS embarcado. Então até é um GPS bastante completo. Você tem diversas configurações aqui nesse GPS. Então você consegue configurar muitas coisas, inclusive as camadas de exibição, como por exemplo edifícios em 3D, terreno 3D, trânsito e até mesmo o registro da viagem por onde você passou com o carro, o que é bem legal, né? Então pelo caminho que você fez, ele deixa um tracejado azul mostrando os caminhos, e isso acaba sendo útil quando você vai em lugares que às vezes você não conhece tão bem. E você pode configurar mais uma série de coisas, né? O tipo de caminho que você quer fazer, se você quer ou não a indicação de trânsito em tempo real, se você quer que ele mude a rota em função do trânsito que ele está recebendo, ou seja, isso aqui são recursos bem legais. Agora, um ponto dessa central que às vezes acaba incomodando um pouco é a lentidão dela. Então, ó, você aperta a info aqui, olha o tempo que você leva para conseguir entrar nas funções. Ele não é uma coisa assim tão instantânea, ele leva aí um pouquinho de tempo para conseguir fazer a mudança. E isso, para quem está acostumado aí com centrais mais modernas, acaba sendo aí um pouquinho de problema. De toda forma, o que eu vou dizer para vocês é assim: a central vai atender bem a maioria dos clientes, né? Ela tem integração Android Auto e Apple CarPlay com cabo, não tem a utilização sem fio. E você é um pouco limitado aqui nessa central. Detalhe, ela usa uma plataforma Android. E eu vou mostrar isso para vocês. Apertando este botãozinho aqui, você consegue ver aqui alguns aplicativos, tá vendo? Ó, navegador, pesquisa, calculadora, que inclusive são aplicativos de plataforma Android. Só que o que acontece aqui? Você não consegue ligar essa central no Wi-Fi e instalar outros aplicativos. A Honda limitou o uso. Então, a central, apesar de poder ter o recurso pelo sistema operacional de você poder fazer instalações, isso foi capado pela Honda. Então é uma coisa que não dá para entender porque que a Honda não deixou você instalar mais aplicativos aqui. De toda forma, eu vou dizer que é uma central que atende a maioria dos usuários, mas aqueles mais avançados vão acabar sentindo falta de um processador um pouco mais rápido, gráficos mais elaborados e a possibilidade principalmente de você instalar aplicativos, que a gente já está vendo isso em outros produtos aí no mercado. Agora vamos fazer aqui a nossa aceleração de 0 a 100. Eu tenho 3 modos aqui nesse carro: o Econ, o Normal e o Sport. Nós vamos começar aqui inclusive com o modo Econ. Quero ver como é que o carro responde aqui nessa situação. Ele deve responder de uma forma um pouquinho mais lenta. Só que todas as vezes eu vou fazer com o carro estolado à largada. Então vamos lá. Estolando o carro e saindo. A gente vê que a saída já é boa no carro. Fez a simulação de marcha. E chegamos aqui nos 100 km por hora. Deu 8,17. Agora vamos repetir no modo normal. Agora vamos fazer a aceleração aqui no modo normal, sem o Econ, drive pura e simplesmente. Estolando o carro e saindo. Não notei muita diferença até agora, tudo muito parecido. Olha aí, pessoal, perante a nossa medição aqui, deu 8,21, ou seja, praticamente a mesma coisa no Econ ou no modo normal. Agora vamos testar no Sport. Agora vamos fazer aqui a nossa passagem em modo Sport. Mudando o câmbio aqui, vamos ligar aqui a câmera de precisão. E para esse modo Sport também eu vou usar a largada estolada. Então vamos lá, estolando e saindo. Olha aí, pessoal, mesmo no modo Sport, a gente conseguiu um número muito próximo dos outros. 8,17.
o que mostra que, independente do modo que você está usando, quando você dá kickdown, o carro vai se comportar da mesma forma. O que a gente pode dizer aqui, pessoal, é que esse carro tem uma aceleração de 0 a 100 efetivamente na casa de 8,2 segundos. Pessoal, o Honda Civic vai muito bem na cidade, inclusive ele consegue ser um carro bastante econômico, mas o lugar mesmo para você usar bem essa versão Touring é na estrada. Esse motor turbo aqui, ele consegue entregar aí uma relação de desempenho muito boa. Agora olha só, a gente está aqui a 100 km por hora, num ligeiro aclive aqui na estrada, e a gente tem ali 100 km por hora programado com o controle de cruzeiro, e olha a rotação do motor. Pouco mais que 2.000 giros. Lembrando que o câmbio é continuamente variável. Então, essa rotação ela vai acabar mudando de acordo com a situação do terreno. De toda forma, eu vou acelerar aqui pelo controle de cruzeiro até 120 km por hora, que é justamente o que essa rodovia onde nós estamos permite de velocidade máxima. Você consegue ver aqui que pelo controle de cruzeiro ele vai um pouquinho mais lento, porque nós vamos dando toquinho aqui no botão. Infelizmente não tem ali um ponto onde você consegue ver a velocidade programada. Isso é uma coisa que faz falta nesse carro, porque a maioria dos controles de cruzeiro você consegue ver a velocidade programada. Olha aqui, chegando a 120, vocês percebem que primeiro a rotação sobe para o carro conseguir ganhar a velocidade, mas depois que ele estabiliza a velocidade ainda na subida, nós temos ali 2.500, 2.600 rotações. Lembrando, nós estamos na subida, porque quando estiver na descida, o câmbio continuamente variável provavelmente vai alongar. Agora, o que a gente pode falar a respeito desse conjunto? O pessoal fala que câmbio CVT é meio broxante para dirigir. Eu vou dizer para vocês que tudo depende do ajuste do câmbio CVT e principalmente do motor. Porque aqui no Civic, quando você dirige o carro, você nem percebe que o câmbio é continuamente variável, porque ele faz a simulação de marcha quando você faz uma aceleração mais forte. Então, ele consegue, digamos assim, suavizar e suavizar bastante essa situação de ter a sensação de que o carro está patinando. Além do que, você também tem aqui os pedal shifts, e aí você consegue forçar a simulação de marcha. Bateu no pedal shift, ele já está fazendo ali a simulação. Vocês estão vendo, ó, simulando quinta, simulando sexta e simulando sétima. Se você passar para o modo esporte, ele já obviamente vai usar uma programação mais esportiva, mas quando você bate no pedal shift, aí ele no modo esporte segura a marcha que você escolheu. Então olha só, aqui nós temos, ó, chegar aqui a 120 por hora, em 120 com a marcha simulada, nós temos aí uma velocidade um pouquinho abaixo, uma rotação abaixo aí de 2.500 rotações. Lembrando que aqui nós já estamos na descida, ou seja, o câmbio continuamente variável nesse carro, pelo menos, ele tem um entrosamento muito bom por conta da programação que o câmbio pode receber e até mesmo do motor turbo, que consegue alimentar melhor, oferecer um pouco mais de potência e torque do que o motor aspirado. Só a título de comparação, olha pessoal, agora aqui nós estamos numa descida. Eu estou com o controle de cruzeiro programado ali em aproximadamente 120 por hora e a gente tem 2.000 rotações. Como a gente viu, na subida a gente tinha mais rotação. E mesmo que eu force a marcha aqui, ó, Drive 7, tá vendo com o pedal shift? Ele aparece rapidamente ali, não muda muito a rotação. Por quê? Porque as marchas são sempre simuladas. Então, isso aqui existe mesmo para quando o motorista quer de repente fazer uma retomada de velocidade, o que você faz? Em vez de simplesmente pisar no acelerador, você vem aqui, reduz 2 marchas, sobe o giro e pisa. Nisso você vai ter uma resposta muito melhor. Ou se você quiser de repente aplicar um freio motor no carro, então você consegue fazer isso aqui também usando os pedal shifts. Aí você tem uma sensação mais agradável durante a condução para quem quer sentir o carro um pouco mais esportivo. Recurso muito legal desse carro é o Lane Watch. O que seria isso? Sob o espelho lateral direito existe uma câmera que quando você dá seta, ela projeta imagens do ponto cego aqui na tela da central multimídia. Desligou a seta, ele para essa imagem da câmera. Aí muita gente pergunta, por que o Lane Watch só tem do lado direito e não tem do lado esquerdo? A explicação que eu tive do pessoal da Honda é a seguinte: se você vai virar o carro para o lado esquerdo, você está olhando para o retrovisor esquerdo. Aí não faz sentido exibir a câmera do ponto cego aqui no centro do carro na direita, porque você vai desviar a atenção. Já no lado direito, você está olhando para aquele retrovisor e esta
imagem está no seu campo de visão, o que acaba facilitando. Então toda vez que você liga e desliga a seta, ele projeta automaticamente. Caso você queira manter o Lane Watch acionado, tem um botão aqui na haste do comando de seta, que você aperta ele e ele vai ativar aqui o Lane Watch. E aí vocês estão vendo aqui que nós temos alguns tracinhos, então tem um tracinho vermelho e mais 2 laranjas. Quando você tem um veículo ao seu lado, aliás eu vou posicionar aqui um veículo agora na estrada, vocês podem ver que quando o veículo chega ali no ponto vermelho, ainda é um ponto que não é bom para você fazer a conversão, você já consegue, mas fica muito apertado. O ideal mesmo é que você fazer a conversão depois que o veículo está no tracinho laranja. Aí você pode fazer a conversão que você tem aí o espaço necessário para fazer com segurança, ou até mesmo usar o outro tracinho laranja. Então você tem aqui uma referência. A função principal dele é essa que eu estou mostrando aqui. Agora, como vocês viram, eu consigo deixar ele permanentemente ativado. E ele tem uma aplicação que eu vou chamar para vocês de ideal em algumas situações. Quem já andou em São Paulo nas marginais, tanto do Rio Pinheiros quanto do Rio Tietê, sabe que você tem um fluxo intenso de motos no corredor, ou seja, entre as duas faixas de rolamento, principalmente de manhã e no final da tarde, né? Você deixando aqui o Lane Watch permanentemente acionado, sem desviar tanto o seu campo de visão, você consegue ver justamente os motoqueiros se aproximando, caso, claro, isso seja do seu lado direito, porque do lado esquerdo não vai resolver. Mas é uma aplicação a mais que acaba ajudando bastante. De toda forma, é um recurso exclusivo que só os carros da Honda têm no mercado brasileiro. E eu vou dizer para vocês, depois que você se acostuma, até começa a fazer falta quando você pega um outro carro que não tem aqui o dispositivo. Bom, pessoal, nessa parte do vídeo a gente já vai chegando aqui à nossa conclusão final. Mas vamos falar do preço do carro. Pessoal, a gente sabe que carro não está barato no Brasil. Eu já falei várias vezes isso e vou voltar a repetir. Os nossos preços de carros dispararam por conta do dólar. Antes da pandemia era na casa de 3, agora nós temos um dólar de 5 e isso fez com que o preço de todos os carros subissem no mercado brasileiro, tá? Então nós temos uma nova realidade de preço. Não adianta ficar reclamando que subiu tanto, subiu isso. Todos os carros subiram. Pois bem, esse carro hoje, preço público sugerido R$165 mil. Ainda considerando esse preço e considerando o que a gente vê aí no mercado, eu vou dizer para vocês, o Civic, principalmente nessa versão Touring, é um carro que entrega coisas bem legais. Ele tem um bom desempenho, não há dúvidas quanto a isso. Ele também é um carro bastante econômico quando você quer dirigir de forma econômica. É bem verdade que faltam aqui alguns sistemas de assistência que a gente consegue ver aí em outros modelos, né? De repente um controle de cruzeiro adaptativo, um sistema de permanência de faixa. Algumas pessoas valorizam aí aquele auxílio de estacionamento. Eu não vejo muita diferença nisso, mas tem gente que gosta, que são tecnologias que não estão disponíveis aqui no Civic. De toda forma, ele tem um conjunto mecânico bastante confiável. É um carro que quando você compra, dificilmente você vai ter problema mecânico. Não quer dizer que isso não possa acontecer com uma ou outra pessoa, mas normalmente o que a gente vê de cliente Honda é uma satisfação muito grande em matéria de confiabilidade e pós-venda do produto. Agora, pessoal, eu falaria para vocês que eu compraria esse carro. Só tem um detalhe, esse carro aqui é um carro que quando você compra, você tem que comprar já com a cabeça de que você não vai mexer em praticamente nada no carro, porque não dá para mexer, essa é a verdade, né? Então, por exemplo, não dá para você trocar a central multimídia, esse sistema de som já vem com um subwoofer, então é complicado você tentar ligar aí um sistema adicional de potência de som, já vem com farol LED, então são muito poucas coisas, são coisas bem pequenininhas que você consegue fazer num carro desses, e são coisas mais para área estética, então de repente trocar uma roda, colocar um aro maior, não vejo necessidade, mas pode ser feito isso, ou enfeitar o carro aí com detalhes mais estéticos, porque equipamento mesmo não dá para mexer muito no carro. De toda forma, pessoal, eu tenho que fazer uma observação que provavelmente esse daqui é o último Civic que nós teremos fabricados aqui no mercado brasileiro, né? A Honda fabrica esse carro hoje em Sumaré, mas a gente já tem informações não oficiais da Honda que a próxima geração do Civic não será fabricada no Brasil. De novo, não é uma informação oficial, mas a gente sabe no mercado que a Honda vai apostar na fabricação do novo Honda City, que inclusive deve ter duas versões, sedã e hatch, e também do novo Honda HR-V,
que vai ser um carro maior e mais tecnológico. E o Civic, como é que fica? A Honda vai importar o modelo, o que deve fazer o preço subir. E aí vai mudar completamente o jogo, né? A gente já viu que teve marcas que desacreditaram no Brasil em matéria de fabricação de carro. Temos aí a Mercedes, que parou de fabricar carro, temos a Audi, temos a Ford, que parou de fabricar carros no Brasil, então são apenas importadores agora. E isso, a continuar esse panorama comercial, é capaz de mais gente embarcar nessa de parar a fábrica e só importar produto para o Brasil. De toda forma, o futuro do Civic aqui no Brasil, se você quer aproveitar agora esse carro, eu vou dizer para vocês, vale a pena. Vale a pena porque é um carro legal para dirigir, é um carro gostoso, é um carro que tem um conjunto bem acertado e que quando você compra você não precisa fazer praticamente nada. Eu, Jorge Augusto, vou dizer que esse carro me surpreendeu muito ao longo do tempo. Principalmente no comparativo que a gente fez do Jetta e no comparativo que a gente fez também com o Corolla. Porque quando você usa e usa bastante o carro, é que você consegue ver as qualidades. Então eu digo para vocês, não é barato, a gente sabe, tem opções de concorrentes mais baratos, a gente também sabe, mas se você valoriza essa questão do conjunto do carro como um todo, vale a pena sim ter um Civic Tuning na sua garagem. E eu vou aproveitar para deixar uma dica aí para vocês. Tá precisando trocar as pastilhas de freio do seu carro? Procure a Ecopads, empresa 100% nacional, instalada no mercado desde 2005, inclusive com fábrica aqui na nossa região em Jundiaí. E olha só, a empresa tem mais que 500 modelos de carro que ela consegue fornecer pastilhas de freio, incluindo o Civic aqui na versão Touring. Aliás, todas as versões do Civic são contempladas aí com pastilhas da Ecopads. Então fica aí a dica. Tá precisando de pastilha de freio? Procura a Ecopads, uma empresa brasileira e aqui da nossa região. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.